Aqui no projeto Eleições do Portal NG Plus, hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Lima, candidato a deputado federal pelo PCB. Ele é da região de Araranguá, atua principalmente na região da MESC, na região de Araranguá. Rodrigo, a partir de agora, contando 7 minutos, qual a sua principal bandeira como candidato a deputado federal? Bom, primeiro agradecer o espaço que a NG Plus abre, para que a gente possa trocar uma ideia e conversar principalmente com os eleitores, os cidadãos aqui da região sul. Como professor, eu sou professor de Sociologia, trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina. Uma das pautas centrais da campanha é a questão da educação pública, a defesa da educação pública de qualidade, gratuita. A gente vive no Brasil hoje um processo bastante grave, bastante crítico em relação a ataques a direitos sociais. A gente vive uma agenda de retirada de direitos e a educação vem sofrendo muito com isso. A gente tem um teto dos gastos aí que já foi aprovado pelo governo Temer, que é para congelar os gastos e investimentos por 20 anos. E isso coloca em xeque praticamente uma geração inteira de brasileiros que vão ter que conviver com a precariedade na educação. Então, uma das pautas centrais é a defesa da educação pública, a derrubada da emenda constitucional 95, do teto dos gastos. Não adianta nenhum candidato falar de defender educação e saúde se não tocar nesse ponto, porque ali está uma questão central em relação aos investimentos da União, Isso acaba repercutindo no estado dos municípios. Então, essa é uma bandeira que a gente vai defender certamente, se viermos a sermos eleitos para essa tarefa de deputado federal. Qual é a principal necessidade do sul de Santa Catarina, na sua opinião? Eu acho que a nossa região vive um drama como o Brasil inteiro está colocado no país inteiro. Em maior ou menor medida, mas uma das questões que mais afeta a população e principalmente a juventude aqui no Sul é a questão do desemprego. A gente vê aí, eu como professor convivo com muitos alunos que se formam em cursos técnicos, profissionais e que não têm área de trabalho, área de atuação naquele contexto onde eles foram formados. Então, uma das questões centrais é lutar para reverter essa agenda de estagnação econômica, de ajuste fiscal que só prejudica os mais pobres e os trabalhadores. A gente só vê sendo retirados direitos dos trabalhadores, como foi a reforma trabalhista, que retira direitos da classe trabalhadora, enquanto os de cima se mantêm tranquilos. O Brasil praticamente não taxa os mais ricos, não taxa os grandes empresários e é preciso reverter isso. E aqui na região reflete esse contexto, E acho que é importante colocar que um deputado federal ele não é uma espécie de um prefeito regional, Quando a gente elege um deputado federal, ele vai discutir todos os temas nacionais, todos os temas de relevância nacional. Claro que a articulação, e aí é uma questão que eu me coloco com bastante tranquilidade, a articulação com a região se vai se dar através dos movimentos sociais, dos grupos organizados, das lutas sociais que são travadas aqui no Sul também, e fazer essa mediação entre Brasília e o Sul de Santa Catarina. Hoje o PCB não tem nenhum deputado federal lá na Câmara dos Deputados, nenhum deputado federal. Como se colocar na Câmara dos Deputados, sendo um deputado do PCB, em uma Câmara que é dominada principalmente pelo Centrão, que a gente é conhecido como Centrão? A gente não tem representação, apesar de sermos um partido histórico, fundado em 1922, presente nas lutas do povo trabalhador, dos trabalhadores no Brasil na história toda, mas a gente entende que a eleição de comunistas, a eleição de candidatos também na nossa coligação, estamos coligados com o PSOL, de uma bancada de esquerda representativa é fundamental. E aí a gente coloca em crítica, inclusive, esse modelo de representatividade, A gente vê que o Congresso Nacional ele não reflete o que é a população brasileira. A gente tem no Congresso Nacional cerca de metade dos deputados são milionários, enquanto que na população real do país isso não chega a 0,5% da população. As mulheres são apenas 15% de representação no Congresso e são a maioria da população. Então, uma das pautas que a gente tem levantado, junto com a campanha do Guilherme Boulos, que é o nosso candidato a presidente, inclusive o Camazão, que é governador também nessa coligação, é de mudar o sistema político brasileiro. Esse sistema como está, ele só reforça as desigualdades, só reforça os velhos caciques políticos, só reforça grandes empresários que se veem super representados nesse processo. Enquanto negros, indígenas, LGBTs, mulheres e, enfim, pessoas ligadas ao movimento sindical dos trabalhadores praticamente não têm tido voz no Congresso. Então é importante que a população se volte para essas candidaturas. E qual seria o modelo ideal de um sistema político ideal para você?
Olha, o modelo que democratize o acesso, né, aos recursos, por exemplo, do fundo eleitoral. Né, o fundo eleitoral já é um avanço no sentido do financiamento público de campanha, mas ele é muito desigual. Os grandes partidos recebem um valor muito alto e os pequenos partidos um valor menor. É importante também mudar o modelo de representatividade. Não adianta só a gente apertar um botão a cada 4 anos e esperar o que vai acontecer. Né? Tem que ter plebiscito, tem que ter referendo, tem que ter mecanismos, né, que garantam a participação das mulheres, inclusive pautar cotas para as mulheres, para os negros, enfim, dentro do Congresso Nacional, e não só no Congresso, nas outras esferas de participação. Então, é importante criar conselhos populares para que a população não discuta política com efetividade apenas nas eleições, e sim durante todo o processo eleitoral, né, o processo político do país. Né? Então, é importante mudar esse modelo para uma democracia participativa e não apenas uma democracia representativa. A gente sabe que no sistema eleitoral atual, para se eleger deputado federal, deve-se atingir a legenda. Como o PCB se preparou para essa eleição, para conseguir pelo menos uma cadeira lá na Câmara dos Deputados? Olha, a gente primeiro, né, construiu uma boa coligação com o PSOL, os companheiros do PSOL. Né, temos candidatos do PCB também nesse processo. Então, a nossa ideia é aproveitar esse momento que a população está muito indignada, né, muito insatisfeita com o modelo político e com os representantes. A gente vê, inclusive, candidatos aí, eu falo um pouco pela região de Araranguá, históricos, tradicionais, que não botaram nem seu nome para concorrer esse ano. Já é um reflexo, né, dessa inconformidade da população com os políticos tradicionais. Então, há um campo importante aí para a gente trabalhar e dialogar. O PCB é um partido que tem um vínculo com os movimentos sociais, sindicais, movimentos trabalhadores, enfim, movimentos sociais, né, em geral. E é aí que a gente foca nessa campanha, dialogando com a população. A gente não tem tanto recurso, a gente tem pouquíssimos recursos, então a gente tem que usar da criatividade, usando das redes sociais, comunicando com a juventude, comunicando, né, com a população nas periferias e tentando mostrar que é possível fazer uma política de uma forma diferente e não como a gente está acostumado nesse modelo de toma lá da cá, do favor, do clientelismo político. Isso precisa ser superado e eu acho que esse modelo que está colocado está em crise, está em xeque. Né? Nós temos mais 30 segundos para você conversar com os nossos internautas. Bom, meu número é 2121, né? Quem quiser continuar dialogando comigo, me procure nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Rodrigo Lima PCB, e a gente possa continuar esse diálogo nas eleições e para além delas também. Muito obrigado pelo espaço.